Estamos começando mais um podcast Borboleta no Casulo. O seu podcast de desenvolvimento humano, pessoal, profissional. E a cada episódio vamos trazer diversas pessoas de diferentes nichos para você conhecer pessoas reais que construíram seus negócios, suas carreiras e que tenham como propósito contribuir com pessoas e com o mundo. Eu sou Maria Inocêncio. Eu sou Isabela Bertelli e juntas somos fundadoras do Efeito Borboleta Desenvolvimento Humano, empresa especializada em educação para adultos e desenvolvimento pessoal. O nosso convidado de hoje é o Roberto Crespo. Ele é terapeuta de empresários, ajuda empresários a restabelecer o equilíbrio em suas vidas, suas famílias e seus ganhos financeiros. E Roberto, você é o nosso convidado especial. E aqui estamos curiosos. Quem é o Roberto Crespo e o que você trouxe para nós? Porque quando a gente vê lá equilíbrio de vidas, famílias, ganho financeiro, isso nos atrai para algo assim que todo mundo quer saber o que exatamente é isso. E eu passo agora para você apresentar aí para as pessoas realmente quem é o Roberto. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Maria e Isabela. Eu acho interessante que quando a gente se conheceu, a primeira vez que a gente se viu, parece que já teve uma conexão, né? Sim. A Maria com todo esse acolhimento dela, a Isabela, aquela sensação de que a gente já se conhecia antes e de fato se conhecia. Legal. De uma outra vida, de uma outra profissão nossa. Verdade. E, poxa, primeiro só tenho a agradecer por estar aqui, por estar participando do podcast de vocês e poder contribuir um pouco com o conhecimento que eu adquiri nos últimos tempos, com os casos dos atendimentos que eu fiz e com as pessoas que eu venho ajudando. E são coisas que foi uma jornada, essa está sendo uma jornada muito interessante para mim, porque está sendo uma jornada muito diferente da minha jornada anterior. E qual é a sua história? Como é que era a sua jornada anterior e o que você está desenvolvendo agora? Claro. Eu sou advogado de profissão. Durante muito tempo eu tive vergonha de falar isso. Imagina! Trabalhei ali fui advogado direto por 11 anos, sem competir com nada. Assim, eu gosto de falar até porque o resultado da OAB saiu antes do diploma. Olha! Que eu tinha que fazer ali a inscrição para a OAB e o diploma não saía por uma questão burocrática da faculdade. Nossa. Já fez faculdade junto comigo, Sei. você sabe como que é lá a burocracia. O sistema, né? E eu, desde a época que eu estava na faculdade, fazendo estágio, etc., eu já não me sentia muito bem com aquilo. Eu não sabia exatamente o que era. Né? E durante muito tempo eu trabalhei com aquela sensação de que parece que eu não estava contribuindo com nada. Uhum. Né? Era Sim. aquele vazio completo, era aquela... Hoje eu sei dizer que eu só estava reproduzindo doença alheia. Nossa, Né? mas Isso é uma coisa por que eu você chegou nesse sentia. conceito? Porque o que acontece? Eu trabalhei a maior parte da minha vida, assim, 98% com litigioso. Trabalhei muito pouco com consultivo. Tá. E no litigioso, geralmente é uma parte que fez algo que não devia ou que não fez algo que devia. Sim. Tem as duas situações. E que entra em conflito com outra parte que muitas vezes também não fez o que devia ou fez aquilo que não devia para tentar resolver um conflito. Só que esse conflito, muitas vezes, ele acabava sendo fomentado pelo Poder Judiciário, fomentado pelas próprias instituições que deveriam dirimir aquilo. Sim. Então, quantas vezes eu não tive processos em que eu saí da sala junto com a outra parte, com o advogado da outra parte? Eu sempre tive um relacionamento muito bom. Sim, claro. Com um colega de trabalho, assim, relação, eu conseguia separar muito bem isso. E quantas vezes eu já não tinha feito um acordo com ele? Acordo, assim, às vezes não era nem acordo financeiro, era acordo, poxa, vamos discutir alguma coisa a respeito de laudo, a respeito do que a gente, como que a gente vai conduzir isso. Chega na hora, o juiz perverte tudo aquilo e fala, nossa, ele tomou a pior decisão para nós dois. Sim, isso acontece bastante. E isso me incomodava de uma maneira absurda, sabe? Todo mundo que eu acho que trabalhou com litigioso na vida,
independente da área, se é civil, se é trabalhista, criminal, então é mais complicado ainda. Todas as vezes que eu entrei num fórum criminal, eu senti que aquilo era praticamente um açougue. As pessoas estavam simplesmente sendo processadas. Processamento de carne, sabe? É uma coisa que deixa... que faz qualquer um se sentir dessensibilizado naquele momento. E aquilo começou a me corroer por dentro. E na época, que acho que foi uma das maiores rupturas para mim, eu estava trabalhando num escritório, aqui na região de Campinas, e tinha um cara que trabalhava lá comigo, não vou falar o nome dele, porque... Com certeza, não claro. precisa não. Que eu olhei para ele, estava com sobrepeso, já era separado, não tinha nenhuma perspectiva de mudança de vida, estava trabalhando com algo que não gostava, não se sentia bem com aquilo. E olhando para ele, para aquela situação, eu falei, se eu não tomar cuidado, daqui uns 10 anos eu viro ele. Qual foi a... Te virou uma chave. Me virou a chave. Falei, porque ele tinha mais ou menos 10 anos a mais que eu ainda, sabe? E era aquela cara que sempre fazia piada autodepreciativa, estava sempre se jogando para baixo, sabe? Toda a cartilha de coisas que a gente aprende que uma pessoa não deve fazer, ele fazia. E foi nesse momento que você sentiu que você precisava dar uma mudança na sua vida? Você precisava buscar algo diferente? Sim, mas ainda busquei a coisa errada. Ai, meu Porque Deus. o que eu fiz? Eu pensei que, na verdade, o problema estava com o escritório. Ou Sim. com a forma como eu trabalhava. Falei, bom... Que era o local, não você. Que era, às vezes, o local, ou se não, até a própria forma de trabalhar com litigioso. Eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar com processo na vida. Eu sempre fui muito bom com isso, né? Eu trabalhava bem, sabe? Eu tinha facilidade, mas eu falei, não, chega, eu não quero mais. Vou trabalhar com consultivo. Pedi afastamento do escritório. Falei, olha, eu não quero concorrer com o escritório, porque o escritório tinha também uma área de consultivo. Falei, não quero concorrer com vocês. Fui tentar abrir um escritório de advocacia focado em startup. Por quê? Eu já estava estudando, fazia a pós em direito contratual, já acompanhava, especialmente na época que eles estavam fazendo algumas alterações, não tinha ainda o marco civil das startups. A Lei Geral de Proteção de Dados é algo muito novo ainda, foi bem naquela época. E eu pensei, bom, eu vou começar a trabalhar com startup porque é empresa que não pode se dar o luxo de começar errado. Sim. Né? Não deu certo, quebrei, porque eu não estava exatamente inserido ali. Meu coração não estava ali. E como que foi a virada de chave completa? Eu estava passando por esse período, né, o escritório já tinha ido para o vinagre mesmo, né, ou senão eu ainda estava tentando. E nesse meio tempo, a minha esposa passou por um problema de saúde muito grave. E isso fez com que ela começasse a buscar se conhecer mais. E dentro dessa jornada, ela teve acesso a uma escola chamada O Corpo Explica. E que eles tinham como propósito explicar como a mente das pessoas funcionava através do formato do corpo. Nossa. Na hora, quando eu ouvi isso, eu achei uma balela do mundo. Eu falei, não é possível isso. A tendência nossa Nós do desenvolvimento humano ficamos loucas com esse tema. Nossa, e assim, eu nunca tinha parado para pensar em nada relacionado a desenvolvimento humano. Eu achava uma balela completa. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Só que na época eu não sabia. Sim. Porque eu também estava inserido nas minhas doenças, eu estava inserido nas minhas crenças, eu estava inserido inclusive na minha própria forma de pensar, no meu mecanismo de defesa. Sim. Que é negar, resistir. E em traumas, porque você vai ao longo da jornada, você vai constituindo traumas, Sim, né? o mecanismo de defesa nada mais é do que um elemento que te previne do trauma. Ou pelo menos para que você não sinta o trauma acontecer. Mas mais para frente eu acabo entrando no assunto até para... E assim, eu lembro na época que eu já estava prestando processo seletivo para voltar para o mercado. Eu estava extremamente frustrado, porque assim, se a gente para pegar aqueles processos seletivos da GUP, da antiga Kenobi, que agora virou GUP de novo, vagas.com, Cato e etc. Tem uns processos seletivos que às vezes a gente fica 8 horas preenchendo questionário. Sabe? É prova de português de 1h30, prova de inglês de 1h30, prova de raciocínio lógico, teste de personalidade, isso e aquilo. Eu estava muito estressado naquela semana. Especialmente porque, na mesma semana, acho que eu tinha preenchido uns 4 processos seletivos diferentes, com testes de personalidade, e cada um deu um resultado diferente. Olha. E
E isso estava me deixando extremamente frustrado. E não deveria, porque ele teria que ter muita semelhança entre eles. Em tese, não deveria. Uhum. Mas o porquê que estava acontecendo isso, né? Alguma coisa estava de errado, né? Que nem às vezes eu brinco, algo de errado não está certo, né? Algo de errado não está Tipo certo. assim, você que não estava inconforme com você mesmo. Exato. Mas na época eu não tinha consciência disso. Sim. E naquele dia, eu lembro que era bem tarde, eu já tinha acabado a minha jornada de candidato, né? Por volta de umas 7 e pouco, 8 da noite. E eu falei, bom, vou sentar para jogar um videogame. Aí minha esposa chegou do trabalho e ela começou a assistir o workshop. Na época eles trabalhavam com aquele sistema de lançamento de curso, né? Faziam workshops. E aí, no final do workshop, ofereciam o produto. Acho que quase todo mundo estava fazendo isso na época, né? Isso daí foi antes da pandemia ainda. Certo. E enquanto eu estava jogando, e ela estava assistindo no computador, sentado na mesa do lado. Aí falaram um negócio ali, nossa, fez sentido, mas tudo bem. Jogando, ele tava jogando, mas o ouvidinho, ó, tava ali, ó. Tava ali. O que a minha mulher tá vendo? Uma das o que ela coisas tá que eu tenho, assistindo? que depois eu até vou entrar um pouco dentro da questão, é que eu tenho um pouco desse negócio de ser multitarefa, de não ficar 100% numa coisa só. Um olho no peixe, outro no gato. Um olho no peixe, outro no gato. Exato. Aí falaram uma segunda coisa. Eu falei, pô, tá fazendo mais sentido ainda. Mas tá. Aí na terceira que eles falaram, eu falei, não, chega. Desliguei o videogame, peguei o computador, liguei na televisão, vamos assistir isso daí. Prendeu os 3 níveis de atenção dele, Eu ó. falei, não, isso daí tá fazendo sentido. E, ó, tô fazendo propaganda pros caras aqui, eles nem estão pagando pra mim. Tô concordando de graça, né? E nisso, eu comecei a enxergar, especialmente quando eles começaram a falar dos traços de caráter, muita semelhança em algumas características que eu, de fato, possuo e que eu não sabia que existiam. E que, de fato, foram reveladas com os testes de personalidade. A questão é que o teste de personalidade estava captando uma foto de um momento. Sim. Só que, no momento, inicialmente, em que eu estava bem, no momento seguinte, foi captar uma foto no momento que eu estava mais fragilizado, num outro momento, numa foto que eu estava me sentindo mais submisso, entre aspas, porque por uma série de situações aí de frustração mesmo, de fazer um monte de prova, processo seletivo e não dá nada. No quarto momento, eu me sentindo manipulado, me sentindo até com o meu valor diminuído, então quer dizer, eu respondi de uma outra forma, e tudo isso fez com que revelassem mecanismos de defesa distintos dentro de mim. De verdade, sim, a autoestima sua estava oscilando. Estava uma montanha-russa. Uma montanha-russa. Até ia falar, as emoções dele estavam uma montanha-russa. Sim, e naquele momento, especialmente, por exemplo, dentro da dinâmica de processo seletivo e etc., é algo muito complicado você colocar uma pessoa para fazer passar por um processo como esse depois de 6 horas de resposta de questionário. Porque ele já está num estágio onde ele está, por diversos motivos, estressado. A mente está cansada também. A mente está cansada, está estressada, tem uma série de dificuldades. Então, isso dificulta até a ter uma resposta fidedigna a partir dos inputs que a pessoa está recebendo. E quando eu fiz isso, eu falei, nossa, para mim está fazendo todo sentido. Ela começou a fazer o curso, eu comecei a fazer junto, porque eu também queria me entender na época. Sim. E com isso, eu comecei a ajudar alguns amigos. Pô, você está sentindo isso? Por causa da ciência sensata. Você começou a validar aquilo que você aprendeu, assim, então. Nada. Ainda estava pensando que eu ia continuar como advogado, sim. E aí, de repente, de ajudar um, ajudar outro, a pessoa falou, por que você não trabalha com isso? Pô, tô vendo que quando você fala dessas coisas, você fala com brilho no olho. Olha. Você não faz isso quando você está falando de coisas jurídicas de modo geral. Você já estava sentindo dentro de você aquela vontade de desenvolver, porque você sentia o seu potencial em alta e, de verdade, você estava sentindo vontade de fazer, né? Sim. Você estava ali e você vendo que estava tendo mudança em você e você estava vendo que você podia mudar, ajudar outras pessoas também. Sim, e eu estava percebendo que eu estava gerando algo positivo. Sim, isso O gerar essa energia positiva, gerar algo positivo era algo muito bom. Uma das coisas que eu mais sentia frustração na minha antiga profissão é que eu não construía nada de bom, nada de novo. Eu apagava incêndio enquanto eu estou apagando aqui, outra pessoa está jogando gasolina no outro lado. E
Para quê tudo isso? E você estava réu de um sistema Eu também, estava réu de né? um sistema que eu sabia que aquilo estava fadado a desaparecer. É. Inclusive eu falava isso, falava com o meu ex-chefe em 2018, 2017. Eu falei, olha, toma cuidado, porque uma hora vai vir uma inteligência artificial, vai substituir o trabalho da gente. Não, impossível, veja bem, porque a estrutura, não sei o quê, o jurídico. Eu falei, cara... E nem demorou muito. 2017, Olha aí. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Já tem um chat GPT de graça que faz trabalho de advogado. E Então, olha, assim, daqui tem- 10 anos, a gente vai ter a OAB, que até lá vai ter por volta de 600 mil advogados inscritos no estado de São Paulo. nossa. Sim. Como é que você vai fazer? O que vai se fazer com todos esses profissionais? Entende? As questões estratégicas, obviamente, vai precisar de advogado. Mas não vai ter tanta questão estratégica assim. Sim. Então, de fato, eu acho que tudo contribuiu para aquele momento falar, não, chega. É a evolução, né? Sim. Desde o início vamos falar, desde o início de quando a fábrica começou a mudar, veio uma evolução atrás da outra e cada ano, só que nos últimos 10 anos foi uma evolução assim contínua e desenfreada, né? Uma Sim, coisa atrás da outra. Foi né? um boom incrível, Um né? boom. E até voltando um pouquinho dentro da dinâmica, o porquê que eu escolhi trabalhar especificamente com empresários. Sim. Eu até ia te perguntar. Você começou ajudando amigos e aí você percebeu um nicho para atuar que seria dos empresários. Empresários e líderes. Tá. Especificamente porque, assim, primeiramente, os dois dos 4, 5 amigos que eu ajudei, eles eram líderes em alto nível dentro da empresa deles. E eles perceberam uma diferença muito grande na forma de liderança deles depois do meu atendimento. Nossa. Olha. E aí, parece que assim, conforme a gente atrai, né? A questão da lei da atração. Eu Sim. comecei a atrair só empresário. Aí, no fim, eu comecei a perceber... Foi seu foco. Você focou naquilo, somente eu comecei, focou naquilo. inicialmente eu não tinha um foco específico. Eu vou ajudar pessoas a se conhecerem. Depois eu comecei, trouxe empresário outro, pô, o outro não é empresário, mas é franqueado. Aí o outro não é empresário, mas é sócio de não sei o que, tal. E assim, vai trazendo toda essa dinâmica. E aí eu comecei a perceber, poxa, eu estou reconhecendo alguns padrões. E eu percebo que dentro desses padrões, principalmente, eles têm dificuldade em 3 pilares fundamentais, que é a saúde, família e o financeiro. Se um desses pilares está corrompido, a tendência é que os outros sejam sobrecarregados e quando a sobrecarga, quebra. Então, assim, é naquele instante que eu batei o clique, eu falei, peraí, eu tenho um método muito mais potente até do que o próprio Corpo Explica mostrou. E nisso eu comecei a estudar, fui atrás dos autores. Foi a sua dedicação. Sim, claro. Depois eu estudei muito o professor Fernando Freitas, que foi de fato o cara que trouxe toda essa questão da Reichiana, da bioenergética para cá. Fui atrás dos autores originais, do Reich, do Lowen, do Kellerman. Tive acesso também a outros conteúdos, outras questões, especialmente para entender principalmente as nuances principais de cada perfil. Fui estudar também, tem um psicanalista que ele trabalha especificamente com empresários também, o Nando Garcia, que também é um cara fantástico, que tem uma outra metodologia, mas ele também tem um trabalho muito interessante. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho vários mentores. Isso é bom. Você expandiu o conhecimento e aprofundou também. Sim, é aquela coisa, não dá para ficar no básico só no curso, né? Quem fez qualquer curso, independente do que seja, se é curso de graduação, se é curso de extensão, se é pós-graduação, se a gente fica só com aquilo que foi exposto em aula, a gente não se desenvolve. A gente não se desenvolve. Se a gente não se desenvolve, a gente fica travado naquele ponto e a gente vai ter um teto de desenvolvimento. Então, com o nosso teto se expandindo, a gente tem condição de evoluir cada vez mais e construir mais, ajudar mais as pessoas. Ajudar elas também a entenderem melhor o seu mindset, entender o que realmente está acontecendo com ela naquele momento, né? Porque às vezes a gente fica muito perdido, né? Sim, completamente.
a questão do mindset é algo muito curioso, especialmente porque é o que derruba a pessoa do cavalo. Tá? A mentalidade, a pessoa pode estar com muitas vezes ela tem uma dinâmica que, para quem olha de fora, ela tem um relativo sucesso financeiro, a família está mais ou menos andando bem, fisicamente ele está bem, mas se ele está ali com uma mentalidade de escassez, ele está com uma mentalidade de dificuldade, uma mentalidade de falta de progresso, aquilo vai se expandir para o resto da vida dele. Vai travar muitas áreas da vida dele, né? E muitas vezes essa mentalidade surge justamente pelo mecanismo de defesa. Porque é um gatilho que acontece durante o dia, é um evento que acontece muitas vezes unitário durante o dia, que estraga uma semana inteira, um mês inteiro da pessoa. É um não que a pessoa recebeu numa reunião, é uma tendência à dependência emocional que o empresário pode ter e, de repente, por causa daquilo, ele age de uma forma totalmente contrária ao que ele deveria. Tá? Eu já tive casos, por exemplo, de empresário que confunde a relação comercial com relação de amizade. E quando precisa, eventualmente, romper alguma coisa, ele não consegue romper o contrato, e quando o outro rompe com ele fica se sentindo traído, como se tivessem acabado com a vida dele. Nossa, mas você era tão meu amigo. Sim, eu conheço um bem de pertinho. Então, e quando isso acontece, gera muita complicação para dentro da empresa. Gera complicação porque muitas vezes, se você tem um empresário que se sente abandonado numa relação como essa, ele pode reagir muito mal. E se ele reage muito mal, muitas vezes aquele cliente que ele perdeu naquele momento, mas que poderia voltar a ser cliente, não volta mais. Inclusive, ele passa a ser um detrator da marca. Uhum. Pensa, sabe? Poxa, eu compro todo dia padaria eu compro pão na padaria do fulano. Aí, de repente, eu chego pro fulano e falo, ó, fulano, seu pão não tá legal. Ele começa a me xingar de tudo quanto é nome, eu volto lá depois? Claro que não. Se eu falei pra ele que o pão... Acabou o amor. Se eu falei pra ele que o pão Com certeza. Então, E como é que funciona essa leitura do corpo? Bom, vamos lá. Como que surgiu, né? O Wilhelm Reich, ele era aluno do Freud. Ele também era psicanalista. E ele começou a perceber alguns padrões físicos em alguns clientes que ele atendia. Inicialmente foi muito empírico, né? Ele começou a perceber aquilo a partir de 1000 pacientes. E isso lá atrás, Isso né? lá atrás, anos 1920, assim, sabe? Nossa, Quase 100 É anos. bem lá atrás. E ele começou a perceber isso, ele começou a falar, poxa, pessoas que têm um formato de corpo mais ou menos assim, têm traumas mais ou menos assados e trazem um tipo de questionamento X. Então ele começou a traçar um perfil. Começou a traçar isso daí. O perfil. Aí ele começou a entender que existiam diferenças de fato corporais em cada indivíduo. Inicialmente, ele usava a dinâmica da análise de caráter, né, que esse é o termo correto, Sim. como o marco zero da terapia. Porque isso permitia com que ele ganhasse tempo para conhecer o paciente, além daquilo que o paciente mostrava para ele com as perguntas. Nossa. Se a gente pensar numa psicanálise mais antiga, numa psicologia mais clássica, geralmente é o paciente falando sem intervenção do terapeuta. E com ele começou a perceber e falou, peraí, eu consigo perceber e acessar informações que ele não está me falando, justamente através dessa questão do formato do corpo. Porque existe uma dinâmica muito interessante, que é a dinâmica de máscara e sombra. O que na verdade, nós temos dentro de nós, como se fossem 3 elementos principais, né? A máscara, a sombra e o self. A máscara é aquilo que a gente mostra para o mundo. Sim. A sombra é aquilo que a gente esconde. A gente esconde a sombra como com a máscara. Se removemos os dois, temos quem nós somos de verdade. Que é E ele self. começou a perceber isso e ele usava a dinâmica dos traços de caráter justamente como marco zero na terapia. Porque a partir dali ele já conseguia começar com um atalho e com esse atalho ele conseguia acessar os traumas de um indivíduo, conseguia acessar justamente os problemas que ele tinha de uma maneira um pouco mais avançada. Logo em seguida, ele formou outros psicanalistas também, entre eles o Alexander Lowen, americano, e ele fundador da bioenergética, que ele expandiu na questão corporal
e ele trabalhava principalmente a questão da energia do corpo, né? Como o corpo distribuía energia física mesmo, Sim. que boa parte dessa energia ela estava associada justamente à respiração. Assim, o que acontece? Uma pessoa que passa por distúrbios depressivos, uma pessoa que passa por problemas relacionados a qualquer tipo de questão mental que impede ela de realizar alguma coisa, geralmente é porque falta energia física nela para ela se desenvolver. E essa energia física, ela vem muitas vezes da falta da respiração. E o que ele percebeu? Ele percebeu também nos tratamentos dele que pessoas geralmente depressivas, elas estavam como se tivessem com a potência reduzida. Sabe, como se você tivesse com... Você sabe que tem uma máquina que você vai... Que ela funciona até 100, mas no 100 ela quebra, você coloca ela para funcionar no 30, no 40. Sim. E exatamente Senão assim... você força o motor, você começa a forçar a engrenagem. Quando o indivíduo ele passa por um evento traumático muito forte, ou por uma sucessão de eventos traumáticos que provocam um problema muito grave nele, o que ele faz? Ele cria um limitador de potência, vamos dizer assim, para que ele não passe por um evento traumático com a energia total. A depressão, de certa forma, ela é uma proteção que o indivíduo cria. Só que essa proteção, ela fica com o ar preso. Tanto que pessoas com distúrbios depressivos respiram muito pouco. Nossa, não sabia disso não. E além de tudo, temos um outro problema na nossa sociedade atual. Nós esquecemos como se respira. O ser humano, ele com essa intensidade, com essa intenção, principalmente, de querer sempre parecer mais magro, de querer parecer mais esbelto, a gente respira, só que com a nossa barriga, com o nosso diafragma travado. Olha. E a gente anda disso, a gente respira muito pouco. Acho que eu não respiro, não. Então, assim... Porque eu me corrijo toda hora com isso. Sim, então, na verdade, eu errado. O correto é poder respirar enchendo a barriga, podendo se libertando com isso, respirando profundamente o ar. E o Loa, inclusive, ele tem alguns livros que tratam especificamente de exercícios de bioenergética, para ensinar a pessoa a respirar de novo. Nossa. Sim. E é muito interessante porque quando você faz esses exercícios, você percebe algumas vibrações no seu corpo. Vibrações que estão associadas a possível depressão que a pessoa pode ter, até os próprios impulsos sexuais que muitas vezes acabam sendo reprimidos. Sim. Então, e você consegue identificar isso quando você vê a pessoa? sim, Essa parte? Sim. O que acontece? A identificação dos traços de caráter, ela está principalmente no formato do corpo e na expressão que a pessoa passa. Tá. Né? Na expressão corporal, na expressão física. Então, vamos supor, se você tem uma pessoa que, independente do formato do corpo, mas se comporta assim, para baixo, como se ela tivesse torcendo recaída. assim, sim. Esse formato, ele é muito associado ao traço de caráter oral. Ele fica como se fosse... oral? Porque, né, então, assim, o meu problema é só de computador? A pessoa caída para frente, é como se ela tivesse estimulando esse buraco no meio do peito. Da mesma maneira, alguns indivíduos que andam como se fossem pavões. Tem. Conheço. Esse indivíduo ele acaba se desenvolvendo mais o traço de caráter psicopata. É muito comum isso. Os nomes são péssimos, tá, gente? Era até algo que eu ia falar, mas é psicopata mesmo? É um nome, né? Os termos, foi o próprio Reich que cunhou, e na medida em que ele descobria eles como se fossem, de certa forma, distúrbios. Porque são mecanismos de defesa. Uma pessoa 100% saudável não precisa do mecanismo de defesa para poder agir. Sim. No entanto, esses traumas, eles são formados, esses mecanismos de defesa são formados nos traumas. Em traumas que a pessoa passou. E esses traumas foram ocorrendo na infância. Do momento da gestação até mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos de idade, que é a fase edípica. Em que a criança passa a reconhecer a diferença de pai e mãe e entra na fase genital. Então, assim, como que se formam os traços de caráter? O primeiro deles é o traço de caráter esquizoide. Ele se forma no período da gestação, até mais ou menos a primeira semana de idade ali, é muito pouco. E nesse período, a criança, ela não tem noção do mundo externo.
Ela não sequer possui uma individualidade própria. Não, né? não Ela é possui. basicamente uma extensão da mãe. Tá bom. E naquele instante, a mãe, quando passa por algum tipo de trauma, algum tipo de conflito interno, é bem provável que o útero se esfrie, porque ela precisa retirar sangue do útero para ativar outras regiões. Seja porque ela passou por um estresse, seja porque ela teve uma necessidade física que removeu a irrigação. Só que para a criança que está lá dentro, o que acontece? Ela só sentiu o útero esfriar. E naquele instante, ela se sentiu rejeitada. Nossa! Ai, que perigo, gente. Eu tô pensando aqui em todos os estresses que eu passei na gravidez. Então, não, mas calma. E naquele instante, quando a criança se sente rejeitada, qual que é a informação que ela tem? Peraí, não me querem aqui, então eu preciso criar outro mundo. E é nessa fase que o traço de caráter esquizoide se desenvolve. Justamente é um indivíduo que desenvolve mais o raciocínio abstrato, o raciocínio lógico, a criatividade. Porque ele consegue se transportar para outro mundo justamente para ele poder sobreviver naquele mundo. Nossa! Mas isso tem a ver com criança sonhadora ou não? Ou isso Não, já é outra coisa? Não. Então, De tá. fato, as crianças elas têm uma facilidade muito grande de poder sonhar, de ver, criar personagens. Mas daí isso faz não parte tem a dentro ver. do lúdico. Não tem Ah, então nada. tá. Isso é o normal. Isso daí é o normal. Inclusive, é até bom que a criança tenha essa fase. Sim. É porque minha filha é muito criativa. É ruim quando essa fase continua. Por Sim. depois de muito tempo. Se a criança continua enxergando amigo imaginário, ela aí com 7, 8, 10 anos. Aí já começa a ficar melhor ter um Porque pouquinho de a minha atenção. filha brinca sozinha, arruma história. Mas é legal. Até, assim, gosta de celular, mas ela consegue ficar fora dele porque ela mesmo se distrai sozinha brincando, criando história. Ótimo. O celular é um problema muito sério, porque ele é uma fonte de dopamina muito gratuita. Muito grande, É. né? Né? É um caça-níquel, ele foi feito para ser um caça-níquel gratuito, em Sim. tese. Então, assim, isso daí é um problema muito sério, que mexe até com a regulação de dopamina no nosso organismo. Então, E cria um vício, né? vício, não, total. Nossa, é total. horrível, né? É bem complexo. E especialmente por causa do acesso, né? Então, voltando aqui da questão dos traços de caráter. E a passada primeira semana, a criança ela já começa a perceber que existe um mundo do lado de fora. Por enquanto é um mundo bem restrito. É basicamente a mãe, Tá. a figura da mãe. Né? A criança ainda não consegue distinguir se tem mãe ou se tem pai. É só uma figura, que é a figura que nutre ela. Nessa fase, a criança entra para a fase oral. É o momento que ela começa a reconhecer o mundo do lado de fora. Nesse momento, o olhar conecta mais. A mielinização da coluna, né? Porque o controle do corpo da criança ele vai se desenvolvendo da cabeça até chegar no final da coluna. Sim. E nessa fase está na região da boca, na região oral. E aqui, nessa região, especialmente na parte sensorial, os olhos, o nariz e a boca, é a porta de entrada do mundo. E é por ali que a criança ela começa a perceber o mundo ao entorno dela. Então, nessa fase, a criança ela depende da mãe verticalmente para tudo. Ela não consegue se virar, ela não consegue comer, ela não consegue dormir direito, para nada, sabe? Então, como que ela faz para poder comunicar a necessidade dela? Ela chora. Chora. E quando ela... E isso é logo depois do nascimento. E é isso, daí é da primeira semana até mais ou menos 1 ano e meio de idade. Ah, tá. Essa fase. Que é mais ou menos quando começa a querer falar as primeiras palavras. Exato, começa a falar as primeiras palavras, começa a conectar, mas inicialmente começa justamente nessa parte do choro, principalmente. Que já é uma comunicação deles, Que já é uma né? comunicação. Quem não chora não mama, né? Então, Exato. vem a palavra, né? É o termo perfeito, porque a criança, qual que foi o trauma naquele instante? Foi o trauma do abandono. Porque algum cuidado que ela precisava, ela não teve na medida certa. Sim. Pode ser que ela recebeu demais, pode ser que ela recebeu de menos, pode ser que ela tenha recebido o cuidado errado. Nossa. Sim. Então é aquela Já começa criança. ali. Então, aí ela desenvolve esse trauma. E isso acaba gerando alguns formatos no corpo da criança também. Então, quer dizer, ela já teve um formato de corpo que foi gerado ali no útero da mãe. Depois, alguns traumas geraram outros traumas que
Alguns podem ter É um acúmulo. Ele é um acúmulo. Mas por que é interessante essa questão do acúmulo? Porque a criança, ela passa a ter necessidades diferentes. E tendo necessidades diferentes, ela desenvolve mecanismos diferentes. É a mesma coisa, por exemplo, você está num curso. Poxa, eu preciso aprender as habilidades A, B e C. Aí, conforme você vai trabalhando, você vai vendo que a C suplanta a A. Então, você deixa a A um pouco de lado e se dedica mais a C, porque a C vai te dar resultado. vai te dar o resultado. Entende? Então, assim, esse trauma, o trauma do abandono, muitas vezes pode ocorrer da criança que tem fome, aí dão uma madeira, só que dão uma madeira demais. Ou, às vezes a criança chorou ali porque tem um selinho de roupa travando, aí a mãe faz o quê? Poxa, já quer comer? Vai lá e dá mais comida de novo. Ou, Nossa! às vezes a E a criança... gente nunca para pensar nessas coisas. Né? Imagina, gente. Agora eu tô tentando fazer uma retrospectiva aqui. É normal. Pra quem tem filho, pensa... A minha tem 5 anos, então tá recente, né? A gente começa a falar, nossa. Sim, ela ainda tá na fase do desenvolvimento Tá, dela. né? E é curioso porque nessa fase, é uma fase em que a criança... Quais são os principais mecanismos de defesa que ela desenvolve? A comunicação, principalmente. Sim. A empatia, ela consegue sentir o que o outro tem. Uhum. E a capacidade sensorial é muito forte. Crianças que desenvolvem o traço de caráter oral, elas têm uma tendência muito grande a sentir cor, a sentir cheiro, a sentir gosto de uma maneira mais forte do que outras pessoas que desenvolveram outros traços. E o formato do corpo também acompanha, né? Eu esqueci de falar um pouco do formato do corpo do esquizoide. Assim, os esquizoides puros, vamos dizer assim, entre aspas, é aquele magrinho, nerdão, que parece que tá até com o corpo meio largado, assim, aquele magrinho cabeçudo, é aquele que é o esquizoide. O oral, ele já tem o corpo mais gordinho. Ele tem um corpo mais arredondado, a pele dele é um pouco mais fina, ele tem uma aparência de mais confortável. Muitas vezes, se você pega uma pessoa com traço de caráter oral uma quantidade muito grande, ele ainda parece um bebê grande. Então, costumavam usar muito o exemplo do Jô Soares. É o Jô Soares verdade. é uma pessoa que, se você olhava para ele, mesmo ali com 60, 70 anos, ele ainda parecia um... Ele era muito fofinho. Eu queria abraçar ele. E era curioso, porque quando ele ia dar entrevista, você lembra que ele ficava pegando nas pessoas. Agarrando, Tinha essa abraçando. E são comunicadores fantásticos. Aqui, ó. Adoram, abraço, agarrar. Isso eu gosto. Sim. Muito comunicadora. E passada essa segunda etapa, a criança ela começa a perceber um pouquinho mais do mundo do lado de fora. Ela começa a perceber que tem a figura da mãe e tem outras figuras ali. Aí, é o momento que ela começa principalmente a ganhar o controle das mãos. Do tórax e das mãos. Nessa fase surge o terceiro traço de caráter, que é o psicopata, que não tem nada a ver com o psicopata clínico, daquele que mata as pessoas, mas de fato ele é uma pessoa bastante... É o que preocupa. Ele é muito racional. Mas o porquê que ele desenvolveu isso? Ele está naquela fase que ele começa a perceber o valor dele no mundo. Então, assim, é aquela criança que chamam ele, fulaninho, faz aquela dancinha. Aí ele vai lá, faz. Aí todo mundo, que legal. O dia que ele não quer fazer, ele percebe naquele instante que o valor dele é diminuído. Porque a mãe vira, você não quer fazer? Então vai brincar lá não sei aonde, tá? Vamos conversar de Aí vem o adulto. descaso, né? Aí vem aquele descaso. E a criança, naquele momento, fala, peraí, me manipularam. Então, para eu não me sentir manipulado, eu manipulo primeiro. Então, ele aprende a desenvolver características relacionadas à estratégia, aprende a influenciar pessoas, aprende a ser mais racional. Então, o que acontece? O formato do corpo dele, ele acaba se desenvolvendo mais nessa região. Então, o formato do corpo de uma pessoa com traço de caráter psicopata bem evidente, ele acaba sendo como se fosse de um triângulo invertido. Isso que eu ia perguntar, um triângulo invertido. São pessoas que têm um ombro mais largo, têm o corpo, a cintura mais fina. Olha. E assim... E eu tô reconhecendo umas características na minha filha.
ela é muito racional. Com 5 anos, eu percebo que ela tem um tato manipulador, Ela sabe? é. Não que ela tenha feito nada pro mal, mas, tipo, moeda de troca, ela já sabe negociar com 5 anos de idade. E ela sabe mesmo. E ela te conduz a resposta que ela quer. Se você não tá prestando atenção, assim, sabe quando você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e você não tá ligado onde ela quer chegar? E aí, no fim, ela chega? Ela chega, e aí eu depois fico pensando, nossa, ela me enrolou, levei um... Como é que essa fulaninha de 5 anos me passou pra trás? Me passou. É isso que eu me pergunto às vezes. Então, ela desenvolveu muito traço de caráter psicopata. E a Com gente... 5 aninhos. A gente fala, é muito esperta, é muito isso. É, a é gente de fala, verdade, é esperta, mas... Ela é uma menina... É um traço de caráter que ele tem uma ambição muito forte. Ele compreende valor de uma maneira muito forte. Compreende. E ele tem uma ligação muito grande com o status, tem uma ligação muito grande com o poder. Ele reconhece essas relações de poder e troca. Sim. Então, e ele acaba priorizando isso nas relações dele. São pessoas que gostam muito de aparecer, gostam muito de ser o centro das atenções. A gente não consegue começar uma conversa de adulto que quando você percebe, ela tá dando a opinião dela de algo que ela não... Nem foi chamada na conversa, mas é assunto Mas de ela adulto. Prestou atenção. Normal. E olha, às vezes eu me surpreendo com o que ela fala, que eu falo, não é possível. Que uma criança de 5 anos consegue ter essa concepção do que você, um adulto, tá conversando. Sim. É normal. Provavelmente, assim, deve ser o traço dominante dela. Né? Até pelas experiências que você trouxe. E... Bom, e qual que é justamente o mecanismo de defesa? Ele aprende a manipular, a negociar, justamente para que ele não seja manipulado ou negociado. Ou que ele saia de forma desvantajosa. O quarto traço, que é logo em seguida, primeiro, esse traço ele se desenvolve entre os 3 anos, entre o 1 ano e meio e até mais ou menos os 3 anos de idade. O quarto traço é o traço de caráter masoquista. O traço de caráter masoquista, ele se forma no período do desfraude, que a criança começa a ganhar o controle ali do esfíncter, começa a ganhar ali o controle da região anal mesmo. E é uma fase em que a criança, ela já sabe andar, já sabe falar, já sabe mexer os braços, mas ela não sabe o que acontece muitas vezes meio que na cintura para baixo. E Ela tá ganhando controle. Ela está ganhando controle. O que acontece? Alguns acidentes acontecem. Muitos, eu Suja diria. a fralda, suja a calça, suja isso. E a criança, naquele momento, ela pode se sentir humilhada com aquela situação. Não é nem porque o pai ou a mãe humilhou, mas é a percepção dela do trauma. Inclusive, isso talvez seja a palavra-chave, a percepção do trauma. Por isso que, às vezes, elas choram, né? Sim. Fala, não, precisa chorar, vamos lá, tomar um banhinho e tal, mas a criança chora. Então, Ela se sente, ela se sente profundamente humilhada. E quando ela se sente profundamente humilhada, qual é a resposta para aquele mecanismo? Eu vou me trancar. Sim. Então são indivíduos que muitas vezes eles acabam ganhando um enrijecimento muscular muito grande. Se você pega, por exemplo, o formato do quadril de uma pessoa com traço de caráter masoquista, é aquela bunda socada. Vamos usar o termo correto, pra dentro. É aquela pessoa que ela é toda dura, o ombro dela não é um ombro relaxado, é como se fosse um ombro elevado, como se a pessoa estivesse segurando alguma coisa. A musculatura é uma musculatura densa, né? Ele tem aquele formato quadrado ali, como se tivesse... Como se carregasse o mundo nas costas. Como se carregasse exatamente. O peso que uma pessoa com traço de caráter masoquista carrega de tudo que ele faz é muito grande. E são pessoas extremamente organizadas, são executores muito bons, mas é uma execução um pouco lenta, até porque ele precisa se certificar que nada vai dar errado. Porque se alguma coisa der errado, ele vai se sentir humilhado e aquele trauma vai voltar. E ele se acumula. A tendência do masoquista muito grande é acumular. Mas isso não é consciente, né? Inconsciente, totalmente inconsciente. Né? E essas dificuldades acabam aparecendo em várias áreas da vida, né? Eu conheci, inclusive, na reunião do clube de empresários que eu fui semana passada, um rapaz que logo que eu bati o olho, eu falei, isso aí é masoquista completo. Ele, quando percentual alto. Percentual alto, assim. Se ele tiver alguma outra coisa ali, deve, somando tudo, dar uns 30% ali. Nossa. E
ele não conseguiu nem apresentar qual é a empresa dele. Ele precisou escrever e ler lá na frente. Porque Nossa. se ele erra alguma coisa, ele vai se sentir desconfortável. Aliás, para ele, aquele movimento eu tenho certeza que já foi muito desconfortável. Porque, putz, ele teve que escrever, ele não teve tempo para escrever, ele teve que fazer na hora. Então isso dói. Mas foi a forma que ele se sentiu seguro. Foi a forma como ele se sentiu seguro. Aliás, essa é talvez a palavra-chave do traço de caráter masoquista. Buscar segurança. Ele sempre vai buscar segurança em todas as relações dele. Ele não vai ser aquele que vai arriscar entrar de cabeça. Ele não vai entrar de cabeça, mede ele não depois vai se das arriscar. consequências. Não, ele vai, quando vai economizar dinheiro, vai ser sempre aquela pessoa que vai dar preferência para poupança, vai dar preferência para aquele negócio que ele não tem risco. Ele acaba não ousando, porque uma coisa que talvez fosse dar um outro resultado melhor, mas ele prefere ficar na sua zona de conforto, Conservador. bem Extremamente conservador. para não se arriscar, para não ter aquele desespero de achar que ele fez algo errado e se arrepender depois. Exato, né? exato. Esse traço eu quase não devo ter, gente, porque eu me arrisco, eu me jogo. Eu também não tenho, não. Não, Ou mas se eu assim, tenho, ele tá controlado. Existe isso, tá controlado? Sim, existe. Na verdade, o que acontece, né? Os traços de caráter, dependendo, todos nós possuímos todos eles. Sim. Cada um em uma quantidade um pouco mais, um pouco menos, a depender da necessidade que a gente teve na nossa infância. No entanto, alguns eventos acontecem na nossa vida que fazem com que a gente pulse mais na energia de um ou outro traço. Sim. E é nessas horas, quando a gente precisa, de fato, pulsar mais na energia Aí de que um ele traço, aparece. de maneira contínua, ele começa a aparecer com mais evidência. São pessoas que muitas vezes acabam engordando de uma hora para outra, são pessoas que acabam mudando o perfil corporal de uma hora para outra, são pessoas que acabam alterando o seu comportamento de um tempo para o outro. É por isso que às vezes a gente olha alguém e fala assim, nossa, mas aquela pessoa tá diferente, ela parece estar estranha, não parece ela. Isso tem a ver? Tem a ver sim. Mudanças corporais profundas é difícil acontecer, mas acontece. Mas, tipo, de você... às vezes a pessoa não mudou nada, não mudou o cabelo, não mudou nada, e você olha e fala assim, mas tem alguma coisa diferente nela? Às vezes, quando passa anos. Sim. O que pode acontecer? Nesse caso, pode ser que ela tenha uma alteração significativa na dinâmica de traços de caráter dela. Pode ser que ela esteja passando por um momento em que o próprio fluxo energético dela tenha mudado. Até dentro daquela questão do como a energia física dela. Quando eu falo energia, eu estou falando energia de respiração, energia do próprio oxigênio sendo consumido pelas ATPs ali, lembrar um pouquinho da aula de biologia. Então, o primeiro traço é o... Esquizoide. E vamos na sequência. Segundo. Oral. Terceiro. Psicopata. Quarto. Masoquista. E agora... Por último, tem o traço de caráter rígido. Então, são 5. Então são 5. Final do desenvolvimento. Tá. O que acontece? Nessa fase, a criança ela começa a perceber a presença do pai no mundo. E aí tem aquela diferença. Antes era sua mãe, agora era várias figuras pai. de mãe. Agora existe a figura da mãe e a figura do pai. E ele começa a entender qual é o papel do masculino e qual é o papel do feminino no mundo. E aí, nessa fase, é muito comum a criança ela acabar se identificando com o pai do sexo oposto. Se a menina se identifica com o pai, como se fosse, entre aspas, formando par com ele, e o menino formando par com a mãe. Com a mãe. Dentro dessa dinâmica, a criança ela acaba desenvolvendo essa característica e de forma natural, obviamente, até por conta do próprio desenvolvimento do genital. A criança começa a reconhecer que o tio tem par com a tia, o avô tem par com a avó, o pai tem par com a mãe, e ela começa a não sentir que ela tem um par. E é nessa fase a criança começa a se sentir traída, porque o par dela escolheu o outro. E é nesse momento em que a criança fala, bom, agora eu preciso me desenvolver de tal forma que eu nunca mais serei a segunda opção. E aí o traço de caráter rígido começa a se desenvolver. E dependendo do grau do trauma do indivíduo, ele começa a desenvolver mais ou menos esse traço. Ou seja, são pessoas que têm a aparência do corpo mais harmônica, são pessoas que têm a musculatura mais desenhada, são indivíduos que têm até uma aparência física, uma beleza mais evidente.
Nossa, Então, Legal. são pessoas tô que... vendo minha filha. É tudo, né? Mas tudo bem. E ele traz consigo também algumas características, como uma execução mais acelerada, até de certa forma um perfeccionismo no que faz. E só que é um perfeccionismo que ele acaba sendo até, não vou dizer prejudicial, mas o indivíduo ele acaba não necessariamente fazendo tudo aquilo, ele acaba priorizando sempre a velocidade, né, na execução. É uma execução muito rápida, são pessoas que são muito ágeis, muito proativas. Só que com isso ela acaba perdendo algumas coisas ali. E, Acaba não percebendo, as coisas estão acontecendo do lado dela, ela não percebe. sim, inclusive... Porque ela foca. Inclusive tem essa questão. O pessoa com traço de caráter rígido, ela tem uma dificuldade em focar em uma coisa só. Ela acaba percebendo 10 coisas ao mesmo tempo. Não, isso o rígido que não está no recurso, né? Que ele está agindo de forma disfuncional. Quando o rígido age de forma funcional, ele consegue focar em uma coisa só e falar, não, esse aqui é o meu objetivo, eu vou entrar aqui. Vou trabalhar nele. Vou trabalhar nele e vou fazer o possível para que isso funcione. Só que, quando ele age de maneira disfuncional, ele divide a atenção dele em 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E isso é em todas as áreas da vida. É a pessoa que está trabalhando, está pensando nas férias. Quando está nas férias, está pensando no side job. Quando está no side job, está pensando no trabalho normal. Que está no relacionamento, está pensando na vizinha. Está com a vizinha, está pensando em não sei quem. Então fica nessa dinâmica que está sempre triangulando. Por quê? Porque naquele instante ele se sentiu traído pela mãe ou pelo pai e não conseguiu. Está sempre buscando ele está buscando outras opções para que ele não seja a segunda opção. Nossa. Porque ele vai perceber em algum momento que a situação começa a ficar desfavorável para ele, pinga e vai para outra. Ele já vai para outra. São pessoas que, até dentro da dinâmica empresarial, acontece muito isso. São empresários que, quando tem dificuldade com a empresa deles, o que eles fazem? Vai lá e abre outra. E aí depois ele começou a perceber que as duas estão dando prejuízo, ele faz o quê? Ele abre uma terceira. Porque o lucro da terceira vai pagar o da segunda e o prejuízo da primeira. Aí Então se torna um padrão. Sim, e acaba se tornando um padrão. E é muito comum, especialmente, pessoas com traço de caráter rígido fazerem isso porque eles estão buscando a aprovação e o reconhecimento da figura materna. Nossa. Geralmente, quando você começa a perceber esse padrão no empresário, se você começa a cutucar ali, vem cá, como é que é a relação da sua mãe? Ah, Ele vai falar, não, é tranquilo. Ah, é tranquilo? E vem cá, se a gente está conversando aqui, ela ligar para você agora, falar, vem cá, que eu estou precisando que tem uma lagartixa aqui no teto. Você larga eu tudo. largo tudo e vou. É turrão, fala que não, mas faz. Fala que não, mas faz. Mas Você faz. reconheceu já, né? Já. E eu vou falar, que ele não me ouça, mas reconheci meu pai. Meu pai teve momentos assim, engraçado. E realmente, olhando para trás do histórico, conecta. Sim, e é interessante porque dentro da dinâmica empresarial, quando ele busca o reconhecimento e não encontra, em vários momentos, ele acaba buscando outras formas de adquirir esse reconhecimento. O que acontece? O homem, muitas vezes, ele acaba, especialmente o homem, o masculino, né? Ele acaba buscando o reconhecimento na esposa, aquele reconhecimento que ele queria ter da mãe. Só que a esposa é um outro papel. Ele a quer. esposa está em pé de igualdade com ele. Óbvio, ela tem outras funções, ela tem outras características, tem outra profissão, tem outro tudo. Ainda que trabalhe na mesma empresa, ainda que faça as mesmas coisas, se ele tenta buscar o reconhecimento com a figura da esposa, ele não vai conseguir, do mesmo jeito que ele buscava com a mãe. Até porque se ele consegue o reconhecimento da esposa, a relação ali não é de casal, é de mãe e filho. Tá tudo fazendo sentido agora. Aí o que acontece? Quando o indivíduo começa a não encontrar o reconhecimento, o que ele faz? Ele começa a buscar fora. Pode ser que ele trabalhe demais, aí é aquele empresário que manda funcionário embora para absorver função, é o empresário que, para poder
preencher aquele buraco, começa a beber, começa a fumar, às vezes começa a usar droga, é o que entra em relacionamento extraconjugal. E é muito comum isso, porque, especialmente para o empresário com traço de caráter rígido, se você começa a fuçar nas contas, aliás, um dos principais parceiros que eu tenho é consultor financeiro, porque ele começa a entrar e fala, vem cá, o que é essa viagem para Maceió aqui? O que é esses Pix aqui no valor tal? Mas o que está batendo? Eu não consigo compreender o que é esses valores. Por quê? Eventualmente, depois de tanto problema, ele começou a se desconectar da família, começou a se desconectar dos filhos, ele começa a passar mais tempo na empresa. E aí, um dia que ele vai jantar com um fornecedor, com um cliente, alguma coisa, lá no restaurante conhece uma moça, troca um telefone, troca uma mensagem, dali começa um relacionamento, e é uma moça de 20, 30 anos mais nova que ele, que tudo que ele fala para ela, fala, nossa, que legal, puxa, você já foi para todos esses lugares, nossa, você conhece tudo isso, e etc. Ele se sente reconhecido. Ele se sente reconhecido do jeito que ele não se sente reconhecido com a figura da esposa, que estava com ele durante toda a jornada. Aí o que acontece? Ele, para não acusar na conta dentro de casa, ele começa a gastar na PJ. Começa a gastar na PJ, começa a ter problema. Nossa, aí começa a mistura, né? Porque começa a mistura. Porque ele começa a pagar a joia, começa a pagar jantar, começa a pagar viagem. Nossa, e aí já perdeu a linha, porque eu acho que ele mesmo, nessa confusão, ele já não sabe mais sair, mas ele continua porque aquilo está trazendo o reconhecimento e lascou-se tudo. É engraçado quando ele se enche da amante e procura outra. Ele tem amante da amante. Nossa! Então esse tem dinheiro, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa, um dono de fábrica, alguma coisa assim, com faturamento de milhões. Para ele gastar ali R$500 num jantar não é algo muito exorbitante, e né? Impressiona outra pessoa. Impressiona outra pessoa, que muitas vezes ganha ali um salário de R$1.500, R$2.000 fazendo qualquer coisa. Exatamente. Ainda mais com uma época que a gente vive hoje, que os salários estão tão baixos e que as pessoas se sentem tão pouco reconhecidas dentro do ambiente próprio. E o que faz com que a pessoa se sinta machucada em vários traços de caráter, porque ela faz tudo certo, ela se entrega, ela vende, ela faz tudo aquilo e o reconhecimento financeiro não chega no final. Nossa. Então... Por isso que os empresários precisam dos seus serviços para equilibrar a vida, a família e os negócios. Sim. Na verdade, como que surgiu essa questão da tríade? Justamente verificando isso. Esse desequilíbrio na vida das pessoas que eu conheci. E são pilares importantíssimos. São pilares importantes, porque uma pessoa sem saúde não consegue ter nenhum tipo de... A própria vida dela vai ficar limitada. Ela não consegue realizar muitas atividades que ela deveria ou que ela poderia. Só que só a saúde não é o suficiente, porque ela também precisa da família dela, ela precisa de uma estrutura sólida para ela poder se reconhecer como um indivíduo, para ela poder ter algum propósito na vida. Essa questão do propósito hoje está sendo muito discutido, porque a gente viveu durante décadas vidas que, como se a gente estivesse buscando propósito em coisas externas. Sim. Exatamente. O ser humano, ele é um animal, assim como todos os outros da natureza. Qual que é o propósito fundamental dos animais? Sei lá, vamos pensar do leopardo, sei lá. É passar o gene dele para frente. Sim. Nós, de repente, inventamos trabalho, dinheiro, emprego, que a gente precisa morar bem, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Criar os padrões. Tudo isso para a gente poder criar um instrumento, para criar um mecanismo, para que a gente passe o nosso gene para frente. Hoje em dia, como que você percebe um indivíduo próprio para passar os seus genes? Tem toda uma série de identificações, mas obviamente é interessante buscar uma pessoa que seja saudável fisicamente, pessoas que tenham uma vida financeira relativamente confortável, estável. Uma pessoa que tenha uma família relativamente estável. Então, isso
são mecanismos que mostram, só que para ter tudo isso a gente acaba inventando uma série Com certeza. mecanismos. Uma série de mecanismos que foram criados e que fazem com que muitas vezes a gente acabe esquecendo qual que é o nosso propósito fundamental de vida. E aí acaba até entrando num outro conhecimento, que é o conhecimento de constelação familiar. Que, Conheço. assim, é um marco muito importante. Né? O Hellinger, que criou, que descobriu, na verdade, vamos dizer assim, porque Sim. as dinâmicas já existiam, e ele foi a pessoa que conseguiu verificar isso. Conseguir perceber qual é o papel de pai, qual é o papel de mãe, quais são as principais leis que gerem a vida humana, que é a lei da ordem, lei do pertencimento, lei da hierarquia, sabe? Quando conseguiu verificar essas questões, tudo isso começou a fazer mais sentido dentro das lógicas E é verdade. familiares. E muitas vezes as pessoas elas acabam se esquecendo do que é essencial. Dentro de uma dinâmica, muitas vezes a pessoa, eu vejo isso muito de empresário, ele está dentro da empresa, ele está olhando ali dinheiro, 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 só que ele esquece de olhar para a empresa, ele está olhando para o dinheiro. Sim. Só que a forma de conseguir o dinheiro é através da empresa. Exatamente. A forma de conseguir que a empresa funcione é respeitando a família, que às vezes ele está deixando de lado, a família está querendo ele e ele está focando em outra coisa. Então, isso tudo faz com que a própria vida dele se torne desequilibrada, as relações dele se tornem desequilibradas. No momento que ele deveria olhar para a família, olhar para a empresa, ele está olhando para a mãe. Entende? Então, todas essas dinâmicas precisam ser trabalhadas de uma maneira bastante responsável para que ele possa compreender, de fato, como restabelecer o equilíbrio nas relações que ele possui. Isso aí também entraria um pouco naquela teoria de papéis, né? Porque ele acaba não cumprindo, ele tá na empresa, não está vendo família, quer dizer, ele não está cumprindo os papéis dele, né? Que ele é pai, ele é marido, ele é empresário, ele é patrão, ele é presidente da empresa, ele é diretor. Sim. E ele é filho. Ele é filho, ele é irmão, ele é tio, e ele deixa esses papéis, não cumprindo esses papéis, e acaba faltando. E quando há esse desequilíbrio, como você está explicando, isso daí dá um transtorno na vida dele, né? Sim, porque ele claro. acaba se perdendo, né? Sim, completamente. E eu volto a perguntar, esse transtorno, ele é inconsciente? Totalmente inconsciente. A pessoa, ela quando percebe, eu não vou dizer que é tarde demais, mas quando percebe, ele é aquele momento que ele fala, putz, e agora? É tipo, tô no fundo do poço. Alguns acontecem. Assim, é bom quando a pessoa consegue perceber isso antes de dar problema. Sim. Né? Isso daí é algo que eu vejo especialmente em empresários mais jovens. Eles têm uma consciência um pouco maior e um preconceito muito menor a respeito de se conhecer. Então, pega, por exemplo, empresários novos. Eu tive contato com um rapaz que está super bem com uma empresa de marketing digital. Ele tem 28 anos e, assim, é um cara que faz terapia desde sempre. Ele se conhece, ele entende qual é a dinâmica dele, entende como ele funciona. Então, assim, ele já começou desde cedo. E ele sabe que qualquer probleminha que der, já corrige e volta para o lugar. Agora, se você pega, por exemplo, um empresário, já passou por uma série de problemas na vida toda, tá ali com seus 40, com seus 50, com seus 60 anos, ele, entre aspas, sabe como funciona. Mas ele sabe porque ele aprendeu de diversas formas e muitas das vezes ele aprendeu de forma errada, mas é aquele jeito que ele aprendeu a viver. E ele continua vivendo daquela forma. Ele tenta contornar as situações para ele tenta não... contornar com as ferramentas que ele possui. Com o que ele tem. Só que assim, até pensando, você não vai consertar algo com um martelo que você pode consertar com uma chave de fenda, com Sim. uma chave Phillips. Sim. Só que ele aprendeu só a usar o martelo. Ele vai fazer o que com aquilo? Entende? E tem muito Sim. empresário que tem essa questão de ser até teimoso em muitos aspectos. Ou vários. É óbvio que Um monte. quando a teimosia
ela é confundida com resiliência, é aí que começa a ter muito problema. Tá. Porque É uma linha tênue, né? É uma linha então, você muito pode tênue. ir Porque, assim, é óbvio que se ele percebe que ele tem algo que ele precisa trabalhar, que ele não conhece nele, opa, já tem espaço para trabalho. Agora, quando ele não admite que ele tem problema, ele precisa começar a receber input por outro lado. E, geralmente, ele vai admitir que tem um problema quando começa a impactar o financeiro. Porque a família indo pro vinagre e fala, ok, é da época. Ah, é o filho se metendo com droga, é porque ele foi errado na vida. É porque o empregado entrando com ação trabalhista por causa de assédio moral, porque ele xingou o cara no meio do galpão. É o cara que é um... É sempre o outro que é errado. É sempre o outro que é errado. Agora, começa a bater, faltar dinheiro em caixa, aí que ele começa, putz, agora eu preciso ver o que está acontecendo. Geralmente, quando ele ainda está no papel de vítima, ele ainda acaba tendo essa dificuldade. Vai falar, é o outro. É o cliente que é ruim. É porque o governo está tirando meu dinheiro com imposto. Sim. É porque o presidente tal entrou e mudou os juros, não sei do que. É o banco. É isso e aquilo. Não, é ele. A culpa é do... A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então, Exatamente. Isso é uma coisa interessante, porque existe uma diferença fundamental que eu gosto de trabalhar com todo mundo, que é a diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa é algo infantil. É até dentro daquela dinâmica do direito penal, do crime culposo. A pessoa não quis fazer, mas saiu. Desde a época da faculdade, eu sempre me confundo. Né? Agora, existe a diferença da responsabilidade. É minha responsabilidade. Por que não arrumou cliente? Porque eu não fui atrás. Por que o cliente não fechou? Porque eu não consegui apresentar o argumento correto. Porque eu não soube apresentar. Porque eu não apresentei da forma correta. Porque eu não tinha o produto necessário. E o que eu vou fazer com isso? Entende? A diferença da responsabilidade, ela é o que eu vou fazer para que isso não aconteça? O que eu vou fazer para que eu preserve novamente a minha dinâmica? Como é que eu não erro mais? A culpa não. Culpa não é minha ou é minha? Fulano de tal entrou e aí eu, por causa disso, eu não vou fechar minha empresa. Mas eu vejo, que nem brincando com essa questão da culpa, eu vejo mais o pessoal colocando a culpa do que percebendo que é uma responsabilidade dele. Sim. Inclusive, é um dos principais trabalhos que eu tenho, que é justamente a questão da educação, do conhecimento. Porque eu preciso mostrar para ele que, de fato, ele tem essa necessidade, tem essas questões que ele precisa trabalhar, tem essas dinâmicas que precisam ser desenvolvidas. E se ele não toma consciência, são vários níveis de consciência, porque pode ser que ele nem esteja consciente de problema, pode ser que ele esteja consciente do problema, mas que aquele problema não é oriundo dele, pode ser que ele tenha consciente do problema, mas que ele não sabe que existe uma solução. Nossa. Pode ser que ele tenha consciência do problema, tenha consciência de que existe uma solução, mas não sabe quem procurar para ajudar. E também tem a consciência que ele tem um problema, mas ele não quer resolver o problema. Porque ele não quer resolver o problema. Ele quer permanecer ali, porque ali ele acaba navegando entre um espaço e o outro, e ele vai ficando Nesse ali. sentido, se ele ainda consegue assumir a responsabilidade por isso, estou contente com o que eu tenho, estou contente com essa situação, ok. Se ele consegue viver dessa forma, não tem nada de errado nisso. Só que se aquilo começa a gerar impacto para pessoas de outros lugares, e a gente sabe hoje em dia que ele só precisa de um processo trabalhista para ter um impacto bem grave na empresa dele, então, assim, isso tudo acaba gerando. Exato. E a busca incessante por alguma coisa? Tem a ver com reconhecimento? Tem, na verdade tem. A busca incessante, ela é curiosa porque é o seguinte, depende da dinâmica do traço de caráter que está sendo ativada. Porque, assim, o traço de caráter oral consegue ter uma busca incessante, especialmente porque é como se ele tivesse uma fome de vida. Então, são pessoas que agem, em alguns aspectos, até de maneira impulsiva, mas eles têm
essa dinâmica de estar sempre querendo mais. O traço de caráter psicopata, apesar dele funcionar estruturalmente diferente, de forma diferente do traço de caráter oral, ele tem uma percepção de valor muito grande. E ele está sempre buscando mais valor. Por outro lado também, o traço de caráter rígido, que é o último, ele tem essa necessidade de competir em todos os ambientes. Então pode ser que ele esteja ali buscando competição a todo momento. E a partir do momento em que você tem um indivíduo com esses 3 traços de caráter funcionando de maneira disfuncional, você acaba tendo uma pessoa que tem uma tendência muito grande a agir buscando de forma incessante. É aquela, muitas vezes, dependendo da forma como a pessoa aprendeu a viver ali, acaba sendo aquela pessoa com aquela ambição desmedida. Que ela sabe que ela vai passar a perna no outro, ela vive em função disso. Por quê? Aí entra até um pouco dentro de um trauma mais profundo, dentro da dinâmica do traço de caráter psicopata. O indivíduo ele se sentiu tão manipulado em algum momento que ele precisa manipular o outro. Tem que achar uma recompensa. Exato. E isso é uma maneira até doente de agir, porque quando ele age dessa forma, ele diminui a figura do outro. E pessoas que são diminuídas, o que elas fazem? Elas acabam, para tentar compensar a dinâmica, ela diminui o outro. Até que chega dentro de uma escala de uma pessoa que é bastante submissa, que ela faz o quê? Ela se tranca. Então, um dos principais motivos pelo qual eu trato o empresário é justamente porque se você trata a pessoa na parte de cima da cadeia, todo mundo que está embaixo acaba sendo afetado positivamente. É beneficiado. Sim, porque um empresário que deixa de se sentir manipulado, deixa de se sentir passado para trás, seja por funcionário, seja por cliente, por fornecedor, por advogado, contador, que seja, isso é o limite. Quando ele aprende essa dinâmica, ele multiplica essa saúde para quem está abaixo. Ele para de fazer exigência absurda para o setor financeiro, para o setor de vendas, para o setor de produção. Ele para de arrumar conflito onde não tem. Ele para de se sentir atacado diretamente quando entram com um processo contra a empresa dele, quando alguém responde de uma maneira torta, quando ele perde um cliente. Ou seja, ele começa a gerir muito melhor a empresa dele. Sim, porque ele começa a gerir com mais inteligência emocional. Ele começa a tratar de uma maneira, não vou nem dizer mais fria, mas de uma maneira mais saudável a dinâmica. E, Roberto, você tem uma mentoria e você leva para os seus clientes todo esse conhecimento, todo esse desenvolvimento, e você ajuda eles a entenderem todo esse momento que eles estão passando e ajuda eles a encontrarem as soluções, porque de verdade eles já têm, eles só não sabem como chegar nelas, sim, né? Sim, Não é assim? É interessante porque a caixa de ferramenta todo mundo veio com ela. Sim. Às vezes a sua ferramenta você sabe usar um pouquinho melhor, às vezes você sabe usar um pouquinho pior. Sim. Eu gosto de usar a analogia da caixa de ferramentas porque é algo fácil de palpar. E é óbvio, nem todo mundo sabe usar a serra do mesmo jeito que sabe usar a chave de fenda. Sim, Okay. é verdade. Prática. Mas é importante que você saiba usar da maneira correta para que você se preserve quando você estiver usando. Exatamente. Porque se você usa a chave de fenda da maneira errada, você torce o punho. Se você usa a serra de maneira errada, você pode se cortar. Agora, sabendo usar da mesma forma os seus mecanismos de defesa da maneira correta, da maneira funcional, para o que ele foi feito para ser usado, a tendência é que o indivíduo só tenha saúde na vida dele. Saúde física, saúde na família, saúde na empresa, saúde no financeiro. É o financeiro. E as pessoas que quiserem encontrar você, Roberto, fala aí como é que as pessoas encontram você. Eu estou no Instagram, tem um trabalho bem forte lá que eu faço a respeito disso. O meu Instagram é @RobertoAnalista, tudo junto. Roberto, @analista. @RobertoAnalista. @RobertoAnalista. Sim. E eu estou também no LinkedIn. Estou no TikTok também, é Roberto Analista 1. O TikTok ele tem um perfil diferente de conteúdo ali, é mais vídeo, né? Mas, e eu estou no LinkedIn também, procurando pelo meu nome, Roberto Crespo. Vai me encontrar lá. E lá para quem quiser saber mais como funciona, né, o trabalho de mentoria, eu faço um trabalho
que vai até 10 sessões, né? Eventualmente, se precisa de um acompanhamento um pouco mais, eu consigo estender, mas a tendência é que tenha começo, meio e fim. Tá. Você atende uma vez por semana, 15 dias, uma vez por mês? Como é que você divide as 10 sessões? No início, é uma vez por semana. Né? A primeira sessão ela é sempre um pouco mais longa, por causa da dinâmica dos traços de caráter. Precisa verificar entender qual é a caixa de ferramenta que ele tem. Sim. Depois eu começo com sessões semanais. Passado ali entre a quinta e a sexta sessão, eu dou um pequeno espaçamento para que a pessoa tenha a condição de ser exposta a mais traumas, vamos dizer assim, para que ela possa trazer aquilo para falar, olha, aconteceu tal coisa e eu agi assim, assim, assado. Sim. E no final eu dou um espaçamento um pouquinho maior ali entre a oitava, nona e décima, de 3 semanas, para que a pessoa tenha a condição ali de, no total, conseguir se expor ao máximo possível de eventos. Olha. Para que ela tenha a condição de trazer para mim o problema. Fazendo até uma outra analogia, é o pai que ensina o filho a andar de bicicleta. Sim. Inicialmente ele começa com as rodinhas, depois o pai continua segurando no banco, e à medida que ele vai ganhando ali autonomia, você vai soltando o banco devagarinho. Pegou equilíbrio, seguiu, ele vai com o banco, soltou o banco e vai embora. E segue a vida. Porque eu particularmente não gosto muito do modelo de recorrência que alguns terapeutas fazem, de estar sempre, toda semana ali com a pessoa. Porque chega uma hora que o terapeuta acaba virando uma muleta. Verdade. E isso acaba prejudicando até a relação da pessoa com o terapeuta. Sim. Porque chega uma hora que as linhas começam a ficar borradas, a ficar tênues. Porque chega uma hora que ele começa a ter um relacionamento um pouco mais pessoal. Chega uma hora que não aconteceram tantas novidades assim. Então eu gosto de trabalhar mesmo com começo, meio e fim. Sim. Para que a pessoa saia de lá com condição de realmente andar. Realmente tocar a vida. Andar para frente. Óbvio, dúvidas sempre surgem, né? Porque então, daqui a 2 anos acontece um problema ali, putz, agora eu não lembro, como é que eu faço? Mas eu vou falar uma coisa, eu estou encantada, adorei, porque a gente começa a perceber pessoas, traços, e aí a nossa cabeça começa a entender por que aquela pessoa age assim. Então, neste momento, eu consegui perceber quantas pessoas precisam da sua terapia. É assim que a gente pode falar? Quantos empresários podem ser beneficiados nas suas famílias, nas suas empresas, financeiramente, repetindo um pouquinho, mas questão de saúde, quadro mental, as pessoas elas entram num ciclo vicioso, elas não conseguem sair dali, a gente até consegue ver pessoas próximas sofrendo e não sabendo por quê. Por isso que várias vezes eu perguntei, é inconsciente? Sim. Então, elas precisam de você, e agora eu quero entender, a sua mentoria é online, é presencial? A princípio, eu dou preferência em fazer online. Por quê? Primeiro que eu consigo atender mais pessoas com mais agilidade, né, sem ter o período do deslocamento, e permitindo que a pessoa esteja na base segura dela. Sim, isso é importante. Todos os meus atendimentos são feitos individualmente, tá? Eu não faço nenhuma dinâmica envolvendo grupo, nada. E eu gosto que a pessoa esteja na base dela, confortável, do jeito que ela se sente. Para se sentir mais à vontade também. Exato. Eu já atendi pessoas que quiseram ser atendidas na loja, na empresa deles. E enquanto o funcionário não foi embora, ele não começou o atendimento, porque ele não conseguia falar, travado. Nossa. Então, assim, eu prefiro que a pessoa esteja totalmente sozinha. Se puder estar em casa, melhor, porque principalmente nessa parte inicial, onde eu vou fazer o tratamento, vou verificar quais são os perfis de traço de caráter. Esse perfil, ele acaba... Eu preciso ver o corpo da pessoa, obviamente vestido, como que funciona. Só ela posicionada. Assim. Ela de pé ali, inicialmente eu vejo só o formato do rosto, depois o formato do tronco, do quadril e das pernas, que a pessoa esteja com uma camiseta solta, clara, né? Evite roupa escura, evite roupa que gere compressão, evite jeans, principalmente, porque jeans acaba marcando um pouco. Pode manipular ali. Sim. Pode não dar o que você precisa enxergar. Calça que gera compressão. Com mulher é mais complicado
porque geralmente roupa de academia gera alguma compressão, puxa, levanta alguma coisa. Sim. É o top nadador, né? Que ele Sim. posiciona Fica a coluna de retinho. um jeito. É embalada a vácuo, É. né? Que a gente brinca. É por aí, é por aí. E eu só peço para a pessoa estar num ambiente que está só ela, com uma roupa que ela julga como confortável, Tá. sem nenhum tipo de limitação de movimento e tal. Não que ela vai precisar fazer muitos movimentos, né? Acho que o movimento mais complexo que a pessoa precisa fazer é um instante ali no final que ela precisa ficar na ponta do pé, só para eu verificar a musculatura, se ela fica mais evidente na panturrilha. Alguns nem precisam. Nossa! Olha. Sim. Olha. E tirando isso, a pessoa... Tudo normal. Essa parte é a parte mais curta, ela dura... Não chega a durar meia hora. Porque eu faço ali a análise física da pessoa para verificar exatamente qual é a proporção que ela tem de traço de caráter. E é interessante de fazer isso online justamente para a pessoa se sentir segura, para se sentir protegida, porque ela está na base dela. Ela não tem um elemento estranho ali invadindo. E ela se sente numa total liberdade. Uma total liberdade. Às vezes está dentro de casa, se não está dentro de casa, está dentro da empresa, se não está na empresa, vai para um hotel. Vai ter aquele tempo dele, só dele ali, Sim, tranquilo. que é importante ela ter esse tempo dela exclusivo para que ela também se sinta melhor, né? E agora surgiu uma grande, Mas dá para fazer presencial também. vamos dizer assim, uma curiosidade. Claro. Não sei se você vai me responder, mas a pergunta eu vou fazer. Por que a panturrilha mais Ah, claro. é algum traço que você já Sim. olha e já tem ali uma percepção? Sim, na verdade, a sacada da panturrilha é o quê? Pessoas com traço de caráter rígido, elas têm a musculatura melhor, mais evidente, vamos dizer assim. Mais Então, mostrando assim. Então, ela mostra mais. Definida. Né? Então, por exemplo, uma pessoa com a panturrilha, se você vê o desenho da panturrilha de maneira mais evidente, especialmente o desenho da musculatura, quando a pessoa fica na ponta do pé, é muito Fica aquela comum marquinha. que essa marquinha aqui subir aqui. Se essa marquinha ficou evidente, tem traço de caráter rígido ali. Rígido. Diferentemente, por exemplo, a panturrilha da pessoa, quando é uma perna mais fina, às vezes até sem uma musculatura evidente, ela tem outras características. Pode ser que seja traço de caráter oral, pode ser que seja traço de caráter esquizoide. Se é um fino, mas a perna em formato de alicate, né? Assim, a tendência é que seja mais esquizoide. Se é um fino, mas é um fino em formato de X, né? Com o joelho encontrando e abrindo, é mais oral. Olha. Pessoas com traço de caráter... Não é, Sim, gente? pessoas com traço de Meu caráter Deus. psicopata geralmente têm a base mais aberta. Então são pessoas que quando param de pé, fica com a perna aberta, assim. Ai, meu Deus, agora que eu não paro. Inclusive, até uma dica. Quando você, por exemplo, se você for fazer alguma apresentação, gravar algum vídeo, alguma coisa assim, que não estiver saindo, para, respira, fala, bom, agora eu vou vender. Abre a base e grava. Vai sair mais fácil. Olha! Puxa, essa é uma dica de ouro. É, É uma dica de ouro. porque você está ligando o teu traço de caráter. Olha só. Então você ativa. Você pode ativar. Aprendendo como eles funcionam, você aprende os truques para ativar eles. Você Mas- sabe o momento que você precisa preservar, você sabe qual que é o momento que você precisa recompensar e sabe o momento que você precisa ativar. Olha que maravilha. Aprendendo essa dinâmica, aprendendo essa sacada, é muito mais fácil, porque chega uma hora que se torna natural. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela não tem uma característica de traço de caráter oral muito evidente, mas ela está numa função que ela precisa se comunicar o tempo todo. Uma pessoa que não se conhece, ela se desgasta muito, ela sente muita dor com isso. Agora, a pessoa que se conhece, ela fala, bom, eu sei que eu vou precisar me comunicar, eu vou me preparar, então eu já dou uma recompensa prévia. Eu falo, ó, pro meu traço de caráter oral, se você ganhar ali, a gente vai comer no lugar tal. A gente vai... A pessoa brinca com ela mesma. Ela começa, ó, eu vou precisar... Sim. O traço de caráter oral, ele gosta de conforto. Eu não tenho muito, putz, eu tenho dificuldade com isso, eu vou aparecer da cintura para cima, eu vou botar um short, eu vou botar um croque. Que é horrível, ninguém quer mostrar aquilo, mas eu vou colocar minha bermuda que eu me sinto confortável
E vou E fazer. vou fazer. Porque ninguém vai Porque ver mesmo. ninguém vai Tô na ver. minha. Cid Moreira fazia isso, do terno da cintura pra cima só, da cintura pra baixo era short e tênis. Nossa! Eu ouvi falar isso. Eu ouvi falar várias vezes isso. E tudo bem. E até quando ele fazia o programa do Jornal Fantástico, Nacional. Jornal Nacional e o Não, Fantástico, Fantástico. né? Ele falava, eu achava lindo quando ele falava Fantástico, nossa. E depois o Mas naquela jornal época era sentado, né, gente? sentado. Ah, tá. Depois o Jornal Nacional, né? Quantos anos ele não ficou Quantos lá? anos que ele foi E eu lá, ouvi pô? muito falar sobre isso. E a gente achava até que era Não, conversa. era verdade. Ele usava, ficava de bermuda, da cintura pra baixo. Ele punha a terno da cintura- camisa e o paletó e a gravata e saía embaixo. de Ele tava de bermuda e short. tênis ali. Numa boa. Porque era o conforto dele. E isso permitia que ele tivesse esse relaxamento, vamos dizer assim. E permitia. Bom, E era É a- excelente, né? Ninguém percebia. é só a dica do, talvez, o âncora mais importante da televisão Não brasileira é? durante, sei lá, 30 anos. 30 Então, assim, anos. Até hoje, né? Até Se hoje fala ele é nele, né? conhecido, sabe? Ele é conhecido e reconhecido. Reconhecido, lembrado como um grande comunicador que ele é. E, enfim, sabe, são questões como essa. Por exemplo, o indivíduo ele sabe que ele vai precisar se expor, ele tem uma característica masoquista muito forte. Ele já começa a se preparar antes. Ele vai escrever o texto dele, ele vai revisar o texto dele, depois de revisar, ele vai revisar de novo. O problema é que quando esse Qualquer problema... semelhança é mera coincidência. Não. O problema é que coincidência. quando isso começa a virar compulsão, a pessoa não executa por falta Exatamente. por excesso de planejamento, vamos dizer assim. Sim. Existe o falta, mas existe o excesso também, né? Existe o excesso. O excesso de planejamento é algo gravíssimo, porque a pessoa está com tudo na mão. Ela está com a faca, ela está com o queijo, ela está com a tábua, ela está com as pessoas esperando, está com tudo e ela está ali. E deixa eu tirar uma dúvida agora. Dentro da mentoria, você vai falar só sobre a pessoa ou você vai explicar todos os traços para ela também conseguir identificar outras pessoas? Vamos lá. Eu acabo não... Eu explico só sobre o indivíduo, Tá. mas eu acabo trazendo outras dinâmicas para que ela consiga compreender o que está acontecendo ao entorno dela. Né? Eu não gosto de ensinar a pessoa a ver os traços, especialmente porque como é muita nuance, pode ter erro de leitura. Tá. Ah, isso é real. Entende? Então, assim, é muito comum uma pessoa acabar confundindo, especialmente até no formato do corpo. Ah, o fulano é rígido, mas ele também é psicopata. Ah, mas o fulano é masoquista. Será que o queixo dele é assim, o queixo é assado? Aí a pessoa começa a ficar encanada e acaba errando na própria leitura. E se ela erra na leitura, ela acaba agindo de maneira errada, sabe? Não é algo que dá para passar em pouco Sim. tempo. Já chegaram a me oferecer de eu fazer curso de ensinar pessoas a vender. Ah, mas será que em 3 horas você não consegue passar? Jamais. Todo esse Não. conhecimento em quase 2 horas de podcast Tanto a gente que- conseguiu, né? Tanto que eu estou aqui, eu acredito que a Isabela está na mesma posição que eu, que nós temos que trazer você de volta. Porque aqui ficou inúmeras perguntas no ar, né? Porque muita gente querendo entender, e nós também. Porque você sabe que é um assunto que não Nossa, acaba, não né? acaba. Não, Ele acaba, é você vai muito puxando, inteiro. Você vai... Tecendo ali. Você vai tecendo. Inclusive, eu fiz essa pergunta porque, uma curiosidade, alguém já te chamou alguma vez para fazer uma análise, por exemplo, em função de alguma grande negociação? Tipo, esses empresários. Já surgiu? Já aconteceu uma situação como essa? Já. Agora é uma curiosidade mesmo. Já. Tipo, olha, eu Já. quero que você analise aquela pessoa porque eu vou ter uma grande negociação e eu quero saber o que eu vou enfrentar. Então, eu não gosto muito de fazer isso, porque, assim, geralmente, quando acontece, a pessoa fala, ó, eu quero saber como é que funciona o fulano. Putz, tá, vai... Me passa uma foto da pessoa. Eu não gosto muito de analisar por foto, porque Sim, foto a gente posa pra foto, a gente mostra aquilo que a gente melhor tem. Exatamente. Então, sempre tem tendência. Então, assim, olha, quando eu vou com foto, eu falo, olha, batendo o olho aqui na pessoa, existe uma grande probabilidade dela ter mais essa característica tal. Tá. Aí segue por essa linha. Mas eu não gosto muito de fazer isso porque eu tô meio que dando ferramenta do outro para alguém.
Sim. sabe? Já chegaram a me procurar, inclusive para avaliar funcionário para demissão. Falei, olha, de Nossa! verdade, isso eu acho que... Meu foco é outro. Meu foco é outro. É empresários a óbvio, assim, evoluírem. se a pessoa está com o foco de tentar ajudar o empregado, justamente para entender qual que é a melhor dinâmica, como que ele pode trabalhar melhor, Tá. eu acho válido. Para ajudá-lo, Desde né? que o empregado também queira, né? Sim. Isso daí é importante. Agora, para servir de pretexto para demitir, eu acho... Não, aí é acho complicado. bem Não é- complicado até do ponto de vista... Não é nem ético, né? Não é. nem ético. Agora, já chegaram a me procurar assim para fazer... para ajudar em negociação, tanto extra-company quanto intra-company, vamos dizer assim, né? Nossa. Porque às vezes acontece da pessoa ter que negociar entre setores. Sim. Puxa, Tipo, olha, Roberto, eu vou levar você nessa reunião, você fala que você tá ali só... Aconteceu. Já rolou uma coisa assim? Pra você estar ao vivo ali. para eu estar ao vivo não aconteceu ainda. Até para... Não sei, não aconteceu ainda, ninguém me chamou. Mas... Já chegaram a me perguntar isso. Inclusive, foi 2 semanas atrás. Uma pessoa que Olha perguntou só. pra mim, olha, eu tô com problemas assim com o fulano. Aí, pô, tá bom, vamos lá, o que tá acontecendo? Ele me explicou, tal. Eu falei, olha, depende muito da dinâmica de como o fulano funciona. Pode ser que seja por isso, pode ser que seja por aquilo. Não, peraí, o que você precisa pra ver o fulano? Ai, Tá meu bom, Deus. vai, manda uma foto dele aí. Aí mandou, olha, pode ser que esse fulano seja assim, sei lá. Pô, meu, acertou na lata o cara. Tá. Primeira validação, vai. Considerando isso, já segue por essa linha. Já sabe que o fulano funciona desse jeito. E o Então, bom vai. que isso traz para a pessoa que faz uma mentoria com você, essa possibilidade dela ela se relacionar melhor, se entender melhor e ela viver melhor, né? Sim. Isso daí é uma qualidade de vida, né, para ela, porque ela vai ter essa qualidade de vida sabendo que ela tá deixando de fazer coisas que antes ela fazia que não trazia nenhum benefício para ela, e sim malefícios, e agora ela tem ferramentas na mão para ela transformar tudo aquilo em benefícios, né? Para que ela tenha uma vida melhor, uma vida mais saudável, e como você falou, vai pegar todas as pessoas que estão ao redor, né? Sim. Isso quer dizer, muda a vida da família, né? Não é só daquela pessoa que está fazendo. Sim. E isso é muito importante, Muito né? bom. Então, empresários, não percam tempo. A hora é agora. @Roberto Analista, correto? Correto. No Instagram. Procurando você, mandando um direct. Mandando já um direct, agenda... já agenda comigo, já posso fazer a gente já marca ali a primeira sessão, marcamos as demais. Se quiser, dá para entrar em contato comigo também pelo LinkedIn. Oh, Sim, bacana. LinkedIn. Roberto Crespo? Roberto Crespo. Procurando Tá. meu perfil lá vai encontrar. O LinkedIn eu preciso alimentar ele mais. Na verdade, eu fiquei durante muito tempo criando estratégia até de educação focada no Instagram. Sim. Não vou nem dizer migrando, mas eu estou expandindo também para o LinkedIn. Então, Ótimo. E precisa, porque Precisa, todo mundo claro. precisa encontrar você, precisa Sim. conversar com você, porque você está trazendo algo totalmente diferente que a gente de verdade se deu conta de quanta coisa a gente pode avaliar com pouca coisa que você aí falou. Agora, você imagina trabalhando numa mentoria, seguindo a risca, seguindo as coisas que você vai falar, a pessoa só vai se beneficiar com isso, né? Sim. E é importante para a vida dela, para a empresa dela e para a família, né? Isso, eu acho que quando traz família, para mim já está dentro, porque família é família, né? Família é tudo, Se né? você está de bem com a família, você leva tudo. Mas se você não estiver, vai trazendo Exato. Quantos coisas empresários, ruins. muitas vezes, eles acabam chegando em casa e não reconhecendo a pessoa que está do lado. Exato. Aquela pessoa que há 5, 10, 15, 20, às vezes 30 anos atrás, ele disse eu te amo. E foi tudo se perdendo. E as coisas vão se perdendo, muitas vezes por falta de comunicação, por falta de acordo claro, Sim, por falta de um virar para o outro e falar eu te entendo. exatamente. Ou às vezes falar eu não te entendo, me explique. Olha só. Sabe, essa falta de A gente perde esse tato com o básico, tempo, né? perde
tanta coisa, e muitas vezes a vida da família inteira, da estrutura inteira começa a se desmoronar por causa disso. Olha Exato. só. Uma fagulha que muitas vezes acaba... E é Muito interessante o seu trabalho para mostrar tudo isso, né? A importância disso tudo e como lidar com isso, né? Porque às vezes a gente sabe de alguma coisa, mas a gente não sabe como lidar com aquela situação. E se você não sabe lidar com aquela situação, é mais doloroso para você, mas é doloroso para os outros também, né? Então, quando você busca esse conhecimento, busca trazer essa melhoria para você, você não está fazendo para você, você está fazendo para um todo. Sim. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Gratidão por você estar Muito aqui. bom. Obrigado. Renovo o convite, Com renovamos, né? certeza. O Vai ter parte convite. 2, hein? Parte em algum momento vai ter 2. parte 2. Vamos lá, parte Só 2. chamar. Com outros assuntos, Com outros mais ligados basicamente a tudo que nós conversamos, só que com um pouco mais agora de curiosidades, vamos dizer assim. Vai ser muito bom. Gratidão, muito obrigada. Gratidão, muito obrigada. Imagina que é isso. E precisando, @Roberto Analista, e nos siga nas redes sociais também, @Efeito Borboleta DH. Temos conteúdos novos todos os dias. Todos os dias. No Instagram e aqui no YouTube, onde você estiver, qual a plataforma que você estiver vendo ou ouvindo o nosso podcast Borboleta no Casulo. Até uma próxima! Até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.